Deus instituiu um dia de guarda, um dia para lembrarmos dele, para descansarmos, para ficarmos em contato com a natureza, para relaxarmos, desligarmos desse mundo. Mas o que é exatamente o dia de guarda? Mas principalmente, qual é o verdadeiro dia que Deus instituiu para reservarmos, para guardarmos? Este é o assunto que aborda o Dr. Mauro Braga na classe bíblica de hoje. Às vezes, quando uma pessoa vai viajar, quando alguém vai fazer uma viagem de ônibus, é muito comum a pessoa se dirigir lá à rodoviária, comprar um pacote de biscoito, não é? Para entrar no ônibus, para esperar. E aquele rapaz comprou o seu pacote de biscoito de chocolate, recheado, e da Balduco. Entrou no ônibus, colocou a sua mala ali no bagageiro, colocou o pacote de biscoito ali, percebeu que ainda havia uns 10 minutos para a partida, dava tempo ainda de dar um pulo ao banheiro, desceu, foi ao banheiro. Quando voltou e entrou no ônibus, teve uma surpresa. Conheceu o seu colega de viagem, vizinho da poltrona. Um hippie, muito forte, cabeludo, cheio de tatuagens nos braços, correntes. O hippie estava sentado ao lado, fortão, lendo um gibi. Mas ele tomou susto quando ele viu que o hippie tinha pego o pacote de biscoito de chocolate dele, tinha aberto, e estava comendo o biscoito, lendo calmamente. E ele sentou do lado do hippie ali, irritado, ia reclamar, mas o hippie muito fortão, ele ficou quieto ali, mas irritado. O hippie deu um sorrisinho para ele assim, botou mais um biscoito na boca e continuou lendo. E ele irritado, achando que era muito cara de pau. O que ele fez? Levou a mão ao pacote, pegou um biscoito, colocou na boca, mordeu e ficou olhando feio para o hippie. E o hippie olhou para ele, deu um sorrisinho, e continuou lendo a revista. E ele bravo. Daqui a pouco o hippie pegou mais um biscoito no pacote, colocou na boca e começou a comer. E o sujeito foi ficando irritado com aquilo. Com vontade de dizer uma coisa, mas olhava o tamanho do hippie ali, e assim eles foram. Ele pegava mais um biscoito, colocava na boca, olhava feio para o hippie. O hippie dava um sorriso, pegava um biscoito, e os dois foram assim. Durante a viagem, até que sobrou o último biscoito no pacote. Aí ele ficou olhando e falou, não, ele não vai ser cara de pau de comer o último biscoito. E ficou esperando. Aí ele não pegava de propósito, só para esperar. E a viagem foi indo, e o hippie lendo a revista, e ele só de olho no pacote, esperando, nervoso. Em determinado momento, o hippie foi lá, pegou aquele último biscoito do pacote, ele olhando, partiu ao meio, colocou metade na boca e colocou a metade dentro do pacote. Não, ele ficou muito irritado, né? Pegou a outra metade, colocou na boca, amassou o pacote de biscoito, jogou no corredor do ônibus, olhava feio para o hippie, e o hippie dava aquele sorriso e continuava lendo, até que chegou na parada. Ele se levantou para tomar uma providência, não podia ficar daquele jeito. Quando ele se levantou e ele olhou no bagageiro, ali estava intacto o pacote de biscoito de chocolate dele. Ele tinha comido o biscoito do hippie. Era a mesma marca de chocolate com recheio, a aparência era igual. Qual é a lição que nós tomamos aqui? Ele estava sinceramente enganado. Sinceramente enganado. Tudo levava a crer que o hippie tinha pego o biscoito dele. Todas as aparências, ele estava convicto de que ele estava certo. E de repente, ao se levantar, ele descobre que estava sinceramente enganado. Será que esta noite alguém que veio aqui vai descobrir que andou comendo o biscoito do hippie e anda sinceramente enganado? Andou pela vida até hoje sinceramente enganado? Sinceramente, convicto de que estava certo. Será que alguém essa noite aqui vai descobrir isso no tema? Vamos ver pela palavra de Deus este assunto que tanta gente quer saber a respeito do sábado. Por que é que os adventistas guardam o sábado? Por que que a Bíblia fala a respeito do sábado? O que há envolvendo este assunto? Será que isso é fanatismo de uma religião? Será que isso é bíblico? Será que Jesus guardava? Por que se guarda? Como é que isso nasceu? Você quer saber? Você veio aqui essa noite para ouvir sobre esse assunto. Só que você não vai ouvir o que eu penso, o que eu acho. Você não veio aqui para ouvir o que eu penso, nem o que esta igreja pensa. Você veio aqui ouvir o que é que diz a Bíblia a esse respeito. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Gênesis,
capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, e vamos ver como é que a Bíblia trata este assunto, a questão do sábado. Gênesis 2, e eu vou ler o verso 1. Gênesis 2, 1. E diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Nesses versos que eu li, eu quero destacar 3 coisas que Deus fez no 7º dia, o sábado. 3 coisas importantes. Primeira, nós lemos aqui no relato que ao 7º dia, ao concluir toda a obra da criação, Deus havia criado todas as coisas, inclusive o homem. Ao concluir, diz a palavra de Deus que Deus escolheu o 7º dia, o último dia, e descansou neste dia. Disse mais, além de descansar, que é a primeira coisa, Deus abençoou o 7º dia. O que é abençoar? Colocar uma bênção sobre alguma coisa. Esse é abençoar. Deus colocou uma bênção no 7º dia. E disse mais uma coisa, além de descansar e abençoar, o que mais Deus fez em relação a esse dia? Santificou. 3 sinais fundamentais que Deus colocou. Colocou no primeiro dia? Colocou no segundo? No 5º? Colocou em que dia, segundo a Bíblia? No 7º. Especificamente no 7º, Deus colocou 3 marcas. Descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Antes de seguirmos, eu vou fazer uma pergunta. Teria alguém, o homem teria a autoridade de retirar a bênção que Deus colocou sobre alguma coisa? O homem tem autoridade para fazer isso? Deus abençoa uma coisa, eu chego e digo, não, vou retirar essa bênção. Sim ou não? Teria o homem autoridade para transferir a bênção para uma outra coisa ou para um outro dia? O homem pode transferir, olha, não vai ser mais o sábado, eu vou transferir a bênção para um outro dia. Pode? Já é para a gente começar a pensar. Deus abençoou e santificou o 7º dia. Não foi outro dia. Há algum tempo atrás eu ouvi uma experiência muito interessante. Alguém me contava que uma determinada pessoa, também evangélica, mas que não crê, não acredita nisto aqui que nós estamos lendo, e essa pessoa, ao dar uma ilustração, disse assim, mas isso tudo é besteira, isso é uma bobagem, todos os dias são iguais para Deus. Isso é uma besteira de sábado, tal, vocês guardarem o sábado. Para Deus, todo dia é dia, os dias são iguais. Isso é uma besteira. E a pessoa dizia assim, então você vai guardar só o 7º dia? Então você só separa o 7º dia para dar a Deus? Não, eu dou todos os dias, eu dou segunda, terça, quarta, quinta e o sábado também. Isso é uma besteira. E aí disse que ele deu a seguinte ilustração. Pegou 7 laranjas e disse assim, essa aqui é a laranja do domingo, essa é a laranja da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É 7 laranjas. Misturou, jogou dentro de uma bacia e disse assim, agora acha aí o sábado. Tudo igual, é tudo igual, tá aí, ó. Cadê? Mostra para mim, cadê o sábado que eu mostrei aqui para você? Aí o outro disse assim, não, peraí, você está fazendo diferente da Bíblia. Então vamos fazer como a Bíblia fez, como Deus fez. Você está fazendo diferente. Como é que Deus fez? Aí despejou as laranjas em cima da mesa, falou, vamos fazer como Deus fez, do jeito que a Bíblia falou. Essa aqui é a laranja do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, essa aqui é do sábado, né? Então vamos fazer como Deus fez, pegou a laranja com uma faquinha. Falou, aqui está dizendo que Deus descansou. Aí ele cortou um pedaço da casca. Deus colocou um sinal. Aqui está dizendo que Deus abençoou. Cortou mais um pedaço da casca. E aqui está dizendo que Deus santificou. E cortou mais um pedaço da casca. Aí jogou no meio das laranjas, misturou, jogou na bacia e diz assim, agora acha o sábado aí, você vai encontrar. Você tirou as marcas que Deus colocou no dia, como é que pode? Deus colocou as marcas, deixa as marcas que Deus colocou. Acha ou não acha o sábado no meio dos outros dias?
Quando você não retira as marcas que Deus colocou, você acha. São iguais os dias? São iguais para Deus? Se fossem, ele não teria descansado, abençoado e santificado o sétimo dia. Se ele fez isso, é porque os dias não são iguais para ele. Tolice dizer isso. Tolice, e é contra a palavra de Deus, não tem base bíblica. Dizer-se que todos os dias são iguais para Deus não tem base bíblica. Ele colocou 3 sinais no sétimo dia, distinguindo este dia dos demais. Quem somos nós para retirar os sinais do dia? Quem somos nós para fazer isso? Com que autoridade? Teria alguma igreja, alguma autoridade eclesiástica poder para fazer isso? É para pensar, não é? Vamos ver, quando é que começa o sábado? Quando começa? Abra ali no livro de Levítico. Levítico, capítulo 23, vamos ver quando começa o sábado. Levítico 23, eu vou ler o verso 32. E diz assim: sábado de descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, preste atenção, de uma tarde à outra celebrareis o vosso sábado. Quando é que começa o sábado? Vamos ver. Diz aqui de uma tarde à outra. Em que momento da tarde? Vamos ver. Deuteronômio, avança 2 livros. Levítico, eu não disse o verso não? 23, verso 32. 23, 32. Agora Deuteronômio, verso 16. Vamos ver exatamente em que ponto de uma tarde a outra começa o sábado. Deuteronômio 16, eu vou ler o verso 6. E diz assim: senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para te fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde. O que diz a sua Bíblia? Ao pôr do sol, hora da tua saída do Egito. Quando começa o sábado bíblico? Ao pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Esse é o espaço do sábado bíblico. Não é da meia-noite à meia-noite, isso é uma contagem humana. O homem, depois que inventou o relógio, é que inventou essas coisas. No tempo bíblico não havia relógio. Como é que se marcava o dia? Do pôr do sol ao pôr do sol. Portanto, o sábado bíblico ele começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Sábado à noite, para a Bíblia, já é domingo. Porque o tempo bíblico é marcado de pôr do sol a pôr do sol. Não havia relógio. Esse negócio de meia-noite é uma contagem humana. Não tem nada a ver com Deus aqui. Para Deus é de pôr do sol a pôr do sol. Portanto, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Agora, volta para o livro de Gênesis, capítulo 16, que eu quero mostrar um outro aspecto muito importante para derrubar já outro conceito que se ouve muito por aí. Vocês já ouviram dizer assim? O sábado foi criado lá no Sinai para os judeus. Foi dado apenas para o povo judeu. Vamos ver se é verdade isso? Êxodo 16. Tá? Vou ler o verso 23. Êxodo 16, verso 23. E diz assim: ele lhes disse, isto é que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo, o que diz aí? Sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, ponde de lado para amanhã. Agora olha o verso 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Para aqui. O que eu quero mostrar com essa passagem aqui? Em que capítulo de Êxodo aparecem os 10 mandamentos? Capítulo 20. O capítulo 16, este relato aconteceu aproximadamente, segundo alguns autores, aproximadamente 1 mês antes do povo chegar ao Monte Sinai. 1 mês antes de Deus escrever as leis em 2 tábuas de pedra com seu próprio dedo. Significa que antes da revelação escrita das leis, aqui já se falava, o povo já sabia que tinha que guardar o sábado. Por quê? O sábado nasceu no Monte Sinai? Não vimos que no 7º dia da criação,
Deus já havia santificado, abençoado, descansado no sábado? No 7º dia da criação. Portanto, o sábado é muito anterior ao Monte Sinai. Nasceu lá no Éden. Tanto é verdade que antes da revelação da lei nas tábuas de pedra, um mês antes, Deus já está chamando a atenção do povo para a guarda do sábado, muito antes de escrever com o seu dedo. Veja como tem gente dizendo coisa que não tem base bíblica. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas o sábado só aparece no Monte Sinai, nos 10 mandamentos. É só ler a Bíblia e ver que não é verdade. Aparece bem antes. O sábado não foi dado para o povo judeu. O sábado foi santificado e abençoado no jardim do Éden para toda a humanidade. É um mandamento para todo homem. Não é só para judeu. Quem diz isso não está falando de acordo com a Bíblia. Lamento. Agora sim, agora nós vamos a Êxodo 20 e agora nós vamos ler o 4º mandamento, exatamente como ele está redigido na Bíblia. Êxodo 20. Vamos ver o 4º mandamento. Êxodo 20, verso 8. E diz assim: lembra-te do dia do sábado para o que diz aí? Santificar. Preste atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, que dia é esse? É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou, por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Vamos entender isso aqui com bastante calma. Tem muita coisa importante aqui. Primeira, como é que começa a redação do mandamento? Qual é o verbo que está aqui? Lembra-te. Por que Deus começou a redigir o mandamento com o verbo lembrar? É possível você se lembrar de alguma coisa que você não saiba? É possível? Não, você só pode se lembrar do que você sabe. O sábado já existia, sim ou não? Por isso que Deus falou, lembra-te. Por quê? Porque aquele povo começou a abandonar e deixou de guardar o sábado. Desde o Éden. Era um mandamento de Deus. E o povo começou a não guardar. Aí vem Deus, resolve escrever a sua lei em tábuas de pedra. Antes ela era comunicada verbalmente. Mas chegou uma hora que o povo começou a não guardar a lei de Deus. Deus falou, então vou escrever na pedra para vocês prestarem bem atenção. E no 4º mandamento, tão importante, ele escreveu, lembra-te, vocês estão se esquecendo. Vocês não estão fazendo mais, vocês estão deixando de guardar um dos mandamentos. Deus está chamando a atenção do povo. Lembra-te do dia de sábado. E diz assim, 6 dias, o que mandou fazer aqui? Trabalharás. Olha, isso aqui é muito importante, gente. Porque tem gente que pensa que Deus está mandando a gente não fazer nada. Deus manda que nós trabalhemos. Nós temos que trabalhar, estudar, produzir, sermos bons profissionais. Não é para ser ocioso, não. Mas Deus disse, 6 dias trabalharás, mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor, não fará nenhum trabalho. Olha a tolice de pessoas que dizem assim, não, todos os dias são iguais, eu dou todos os dias para Deus. Não. Ele mandou 6 dias você trabalhar, e no 7º não trabalhar. O 7º dia é para não trabalhar. Então quem está dizendo assim, eu dou todos os dias para Deus, está mentindo. A não ser que seja um ocioso e não trabalhe nunca. Está dando o dia de maneira diferente como Deus mandou dar. Não é simplesmente dizer, eu guardo todos os dias. Não. Deus mandou que naquele dia fosse santificado. É para não trabalhar. É para não realizar nenhuma obra, nenhum trabalho. Aquele dia é especial. Então tem que guardar do jeito que Deus mandou. Primeira coisa. Segunda coisa disse, nem tu, nem o teu filho. Lógico que a linguagem aqui é uma linguagem da época, então fala em escravo, boi, jumento. Nós temos que trazer isso para os nossos dias. O que significa isso no meu dia? Para nós aqui? Nem eu, nem o meu empregado, nem a minha empregada, nem meu funcionário. É isso que a Bíblia está falando. Senão, eu não trabalho no sábado e deixo todo mundo trabalhando lá na minha empresa, produzindo para mim. Deus está falando, não, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Não é para trabalhar. Nem o estrangeiro
que está dentro das tuas portas. O que quer dizer isso? Você recebeu uma visita na sua casa no sábado. A visita pode trabalhar na sua casa? Não, porque ele está dentro das tuas portas. E a Bíblia deu um motivo. Para o santificar. Prestem bem atenção. Lembram-se que na aula passada eu disse que o princípio que estava por trás desse mandamento era o princípio da santidade e que eu iria explicar hoje? Isso é muito importante, porque as pessoas que não conseguem compreender isso dizem assim: mas espera aí, é um absurdo isso, Mauro. Quer dizer que no sábado você, se tiver um negócio importante, se você tiver uma loja no shopping, então você vai fechar, vai quebrar o contrato, e começam a dar exemplos. Eu digo, gente, em primeiro lugar, Deus está dizendo aqui, eu não discuto com Deus. Deus está dizendo, o sábado não é para trabalhar e ponto. Eu não vou discutir com Deus. Primeiro lugar. Segundo lugar, que Deus deu o objetivo. Então tem gente que pensa assim, guardar o sábado é não trabalhar. Então se eu ficar em casa no sábado dormindo, eu estou guardando o sábado? Sim ou não? Não, por quê? Porque Deus deu um motivo para o santificar. Como é que eu santifico o sábado? Dormindo? Por que é que eu não trabalho no sábado? Porque o que Deus me propõe fazer nesse dia é santificar o dia. Como é que eu santifico o dia? Venho à igreja, participo do culto a Deus, participo das atividades da igreja de santificação e de adoração. É dia de congregar aqui, de adorar a Deus. É assim que eu santifico o dia. Não é em casa dormindo ou ouvindo pagode, ou indo passear no shopping. Eu não estou trabalhando, mas eu vou passear no shopping. Tem cabimento uma coisa? Estou santificando o dia? Então não adianta nem guardar, porque você não está guardando o dia. Portanto, o que eu quero dizer? A ênfase do mandamento não está naquilo que você não faz. Vou repetir. A ênfase não está naquilo que você não faz. Não trabalhar, não isso, não andar no shopping. A ênfase não está nisso. A ênfase está naquilo que você está fazendo. Você está santificando o dia. É porque você está santificando que você não está trabalhando. Deu para entender? Deu para entender? Eu acho que não. Tem gente me olhando assim com cara de ué. Vou repetir então. A ênfase do mandamento é que você santifique o dia. Para santificar, é por isso que você não vai trabalhar nesse dia nem realizar os seus negócios. Porque você está fazendo uma outra coisa mais importante. Você está santificando o dia em atividades espirituais. Daí a necessidade de você vir ao culto, vir à igreja, adorar a Deus. Isso é santificar o dia. Esse é um dia próprio para se visitar doentes, para se dar estudo bíblico, para visitar pessoas que precisam de ajuda espiritual. Isso é santificar o dia. Eu não estou cuidando das minhas coisas, eu estou cuidando das coisas de Deus neste dia. Por isso Deus separou um dia inteiro para isso. Eu tenho que realizar no sábado o que Deus me pediu para realizar, não aquilo que eu quero fazer. Portanto, algumas pessoas ficam assim, espera aí, vocês lavam louça no sábado? Vocês engraxam o sapato no sábado? Gente, vamos pensar de maneira mais séria. Vamos ser mais espirituais. Não é? O mais importante é o que é que nós estamos fazendo nesse dia. E não detalhe se você lava a louça, se não lava, se lava a roupa. A recomendação da Bíblia é que você não faça nenhum trabalho, exceto algo que seja fundamental para você. Então você vai sair de casa para o culto. O ideal é que você cuide da sua roupa na véspera, engraxe o sapato na véspera. Mas não é porque você esqueceu que vai sair para a igreja, o sapato está sujo, você não dá uma escovada nele porque é sábado. Gente, vamos ser razoáveis. Agora, sábado é dia de eu pegar o carro na garagem e lavar o carro? É dia de fazer isso? Não é dia para fazer essas coisas, gente. Sábado é dia de estar na igreja, estar lendo a Bíblia, estar ouvindo uma música espiritual, estar congregando. Não é dia para ficar cuidando dessas coisas. Isso eu vou fazer no domingo, na segunda, na terça. É isso que Deus está dizendo. Não cuida das tuas coisas no sábado, cuida das minhas. Pronto. Aí você resolve todos os problemas. Vamos seguir. Agora eu quero mostrar o que está em Isaías capítulo 58. Porque se naquele tempo, Isaías 58, se naquele tempo, Deus no mandamento disse assim, lembra-te do sábado. Eu pergunto, o povo de Deus continuou se esquecendo agora, atualmente? O que vocês acham? Sim ou não? E Deus vai mandar algum recado para a gente se lembrar de novo? Vamos ver?
Vamos ver a profecia de Isaías aqui, Isaías 58. Olha o verso 1. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Opa! O profeta está dizendo que o povo de Deus anuncia ao meu povo. Está dizendo que o povo de Deus está cometendo uma transgressão nos últimos dias da terra, uma transgressão. Agora avança até o verso 12. Isaías 58, 12. Diz assim: os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. Preste atenção agora. Chamar-te-ão o quê? Reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Agora vamos ver do que o profeta está falando. O que será restaurado? Verso 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Qual é a transgressão que a Bíblia diz que o povo de Deus estaria cometendo no final dos tempos, e que ele ia eleger um povo para chamar assim, restaurador de veredas? Transgressão que a Bíblia menciona. O que o povo de Deus estaria fazendo? Transgredindo o sábado. O recado é para nós hoje? Estaria de geração em geração transgredindo o sábado. É esse o recado que nós estamos pregando hoje ao povo de Deus, chamando atenção ao povo de Deus. Olha, lembra-te do dia do sábado. De novo o povo de Deus está se esquecendo. É mandamento, é eterno, é para guardar o dia. Deus não está brincando. E aqui estão de novo as pregações de advertência. Profeticamente a Bíblia disse que um povo faria isso no tempo do fim. Profeticamente um povo pregaria essa advertência. E a Bíblia diz assim, ó: se desviares o teu pé, e usou uma palavra forte aqui, se desviares de fazer o quê? Qual foi a expressão forte? Profanar. Quando eu deixo de guardar o sábado, o que eu estou fazendo? Profanando. Isso é uma profanação. Gente, profanar algo de Deus é algo muito sério, não é brincadeira. Eu tremeria em pensar que eu estivesse profanando uma coisa santa. O sábado é um dia santo. E a Bíblia chama que não guardá-lo é profanar o que é santo. Eu tremeria de medo só de pensar nisso. Profanar o que é santo. Vamos seguir? Agora, volta lá em Gênesis capítulo 4, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Gênesis 4. Eu quero mostrar para vocês algo interessante que nós podemos tirar de lição da Bíblia, e que eu mostrei há algum tempo atrás para um irmão nosso evangélico, que me disse assim: mas Mauro, eu insisto, ele me disse, para Deus todos os dias são dias, e eu então, se eu quiser dar um outro dia da semana para Deus, se eu quiser, por exemplo, parar no domingo e guardar o domingo, é a mesma coisa para Deus. Basta que eu guarde um dia. Primeiro, pelo que nós estudamos até agora, você concorda com essa colocação? Pelo que nós estudamos, as marcas foram colocadas em que dia? No 7º. Como é que eu chego e diz assim, não, mas eu vou dar outro dia para Deus? E esse irmão de outra denominação evangélica me disse isso. Eu abri a Bíblia e mostrei para ele o que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se isso tem base bíblica. Gênesis capítulo 4, olha o verso 2. Diz assim: tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Para quê? E vamos analisar isso aqui. Tem coisa muito séria aqui. Primeira, aqui estão os dois irmãos, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. A Bíblia está dizendo que Caim fazia o quê? Qual era a profissão dele aqui? Qual era a profissão? Aqui diz. Ele era lavrador.
Ele era agricultor. Essa era a profissão dele. E Abel o que era? Pastor de ovelhas. Como havia uma determinação desde que o pecado entrou no mundo, e nós estudamos aqui, em substituição ao pecado, o que Deus pediu que eles fizessem? No pôr do sol, eles tinham que matar um cordeiro e oferecer. Já explicamos isso, já estudamos aqui no nosso curso. Essa era a ordem. Mas a Bíblia diz que os dois irmãos começaram a fazer coisas diferentes. Um era agricultor, o que ele fez? Ele foi lá da sua terra, colheu os melhores frutos, eu creio sinceramente. Eu creio que Caim foi lá e recolheu o melhor da terra e fez uma bonita cesta, subiu o monte e foi lá ofertar para Deus. Levou a sua oferta para Deus. Abel não, Abel simplesmente obedeceu o que Deus mandou. Deus mandou levar o cordeirinho? Diz a Bíblia que ele foi lá e ofereceu o cordeiro do jeito que Deus pediu. Do jeito. Eu estou tentando adivinhar aqui o diálogo de Caim e Abel. Eu estou tentando ouvir Caim dizendo assim, Abel, isso é besteira, isso é bobagem. Eu posso dar qualquer coisa para Deus, você oferece o cordeiro, mas eu vou oferecer o melhor da minha terra, eu vou oferecer os frutos que eu colhi com tanto amor, com tanto carinho. É a mesma coisa para Deus, é a mesma oferta. Mas a Bíblia diz uma coisa muito séria aqui. Eu penso, eu acredito que Caim fez isso com toda a sinceridade de coração e levou a melhor oferta que ele tinha na terra dele. Eu penso assim, que ele subiu sincero de coração para fazer sua oferta a Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia disse aqui no verso 4. Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Preste atenção. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Vocês entenderam isso aqui? Quando Caim subiu e levou a sua cesta de frutas e de verduras, sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus não recebeu nem Caim e nem a sua oferta. Não recebeu nenhum dos dois. Recebeu Abel e a sua oferta. Significa que Deus não aceitou, não foi só a oferta de Caim, não, que ele não aceitou. Ele não aceitou quem também? O próprio Caim ele não aceitou. Por quê? Qual a razão? Você acha que Deus é tirano? Talvez a gente olhe daqui e diga, pô, mas esse Deus também, né? Poxa, ele foi lá tão bom de coração, não faz mal a ninguém, o Caim, tão bonzinho. Foi lá, levou, sinceramente, levou a sua melhor oferta. E Deus nem o recebeu. Qual é a lição aqui para nós? Quando Deus pede A, dê a Deus A, não dê B. Quando Deus pede uma coisa com um objetivo sério, sagrado, não brinque com Deus. Deus pediu o 7º dia, o sábado. Não leve para Deus domingo. Ele não vai receber nem a sua oferta e nem a você. Não brinque com Deus. Deus pediu o 7º dia. Ele não pediu outro dia. Ele não abençoou outro dia. Ele não sinalizou outro dia. Foi o 7º. Não brinque com Deus. Quando eu mostrei isso para este irmão, nós ficamos parados, ele ainda tentou retrucar, depois de uns 10 minutos conversando, ele estava mudo e sem argumentos. Porque eu disse, se você puder me explicar isso aqui, por que Deus não recebeu Caim? Eu gostaria que você me explicasse. E ele folheava a Bíblia, lia o próximo capítulo. Explique para mim por que Deus não recebeu. Só uma resposta. Caim levou algo diferente do que Deus pediu. Com toda a boa vontade, com toda a boa fé. Mas sabe o que ele levou? Ele levou o que ele pensa, o que ele acha. O que ele acha, ele levou para Deus. Ah, eu acho que é assim. Eu acho que todos os dias são iguais. Eu acho que eu posso dar um dia da semana. Eu não tenho que achar nada. Por isso Deus não o recebeu. E o verdadeiro coração de Caim se revelou pouco tempo depois. O que ele fez? Ele matou o irmão por inveja. Porque Deus recebeu o irmão e não recebeu a ele. E o que estava no coração dele se revelou. Ele matou o irmão. Sabe o que se revela quando eu quero levar para Deus o que eu penso? Eu revelo quem eu sou e como é meu coração. Quando eu quero dizer para Deus o que eu penso, o que eu acho, ele mostrou quem ele era, qual era o caráter dele. Não discuta com Deus. Deus pede o sábado, dê a Deus o sábado. Porque Deus sabe o que é melhor para nós.
Eu quero seguir. Agora vamos avançar até o livro de Ezequiel. Ezequiel, e tem aqui mais uma lição. Eu estou falando de sinal aqui, de marca. E se tem uma coisa que eu entendo na vida por profissão, é de marcas, porque eu trabalho com marcas. E aqui eu entendo bem isso aqui. Ezequiel capítulo 20, eu vou ler o verso 12. Leia comigo. Ezequiel 20, verso 12. Diz assim, olha o que Deus diz. Também lhes dei os meus sábados. De quem são os sábados? Os meus sábados, do Senhor. O sábado não me pertence, não é um dia que eu faço o que eu quero. Deus disse, eu lhes dei os meus sábados. Para que servissem, o que diz aí? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Olha o verso 20. Santificai o quê? Os meus sábados. É para santificar outro dia? É para santificar o sábado. E aqui diz assim, e servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, prestem atenção. Deus colocou uma marca neste dia, muito séria. Ele disse assim, Mauro, guarde o sábado, santifique o sábado, porque este seu ato vai servir de sinal entre mim e você. É um sinal, para que todo o mundo saiba que eu sou o seu Deus. É uma marca, é um sinal. Imagine Deus combinando comigo um sinal. Olha, eu vou colocar uma marca, e para que você possa testemunhar ao mundo que você é meu filho, você é cristão, você crê em mim, guarde o sábado. Este é o nosso sinal. Aí eu venho e digo para o mundo assim, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu faço tudo, eu morro por Jesus. Que dia você guarda? Ah, eu guardo o domingo. Mas Deus não falou que o sinal era o sábado? Estou fazendo a vontade de Deus? O pai diz para o garoto assim, filho, não mata a aula. Você tem matado muita aula, se você matar a aula eu vou te colocar de castigo. Você tem matado muita aula esse ano, eu não quero mais que você falte a aula. Pede isso ao filho. Chega à noite em casa, o filho vem com um bonito navio de madeira assim. Bonito, lindo, uma caravela. Pai, olha, hoje eu não fui à aula para fazer esse barquinho para o senhor. E dar aquele barco lindo realmente para o pai. O pai vai gostar? Vai gostar? Ele deixou de ir à aula para fazer o barquinho. Era o que o pai queria? Ele fez a vontade do pai dele? Gente, o barquinho é um sinal da desobediência. O barquinho é o sinal da desobediência. O pai não pode gostar. Dar outro dia a Deus é o sinal da desobediência. Eu não posso estar agradando a Deus. Deus me pede um dia, eu dou outro e acha que estou agradando a Deus. Olha, Jesus guardava o sábado? Vamos ver? Lucas capítulo 4. Vamos entrar em Jesus agora para começarmos a concluir a mensagem. Agora vamos ver Novo Testamento, Jesus. Jesus e o sábado, porque aqui é que muita gente coloca em dúvida. Tem gente que pensa que de Jesus para cá não precisa mais guardar o sábado. Vamos ver se isso é uma verdade ou se isso também não tem base bíblica. Lucas 4, leia comigo o verso 16. E diz assim, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga. O que diz a sua Bíblia? Segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Jesus ia à sinagoga de vez em quando? Eventualmente. A Bíblia diz que ele ia todo sábado segundo o seu costume. Qual era o dia que Jesus guardava? Poderia Jesus guardar outro dia? Teria sentido? Seria coerente que ele guardasse outro dia? Sendo ele o Deus Filho. Como Deus, ele é o criador do sábado. Já estudamos isso aqui no curso. Jesus é o próprio criador do sábado. Jesus guardava o sábado. Ele tinha por costume fazer isso. Agora, volta lá para Lucas. Lucas capítulo 23. E aqui eu tenho outra experiência muito interessante nesse verso que eu vou ler para vocês. E muito marcante para mim. Essa foi com uma senhora. Lucas 23. Eu dava estudos um dia para uma senhora muito católica e muito sincera. Eu creio, inclusive, que ela estará na eternidade. Muito católica, muito sincera, estávamos estudando a Bíblia juntos, e ela não cria
que o sábado é o dia de guarda. E eu resolvi mostrar esse verso para ela. Lucas 23, verso 54. E diz assim: era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Para aqui, antes de ler o próximo verso. Para aqui. Está falando aqui, Jesus morreu na sexta-feira. Está falando aqui que o corpo de Jesus estava no sepulcro, morto. Ia começar o sábado. Portanto, nós estamos em que horário? Pôr do sol da sexta-feira. É isso que está falando. Ia começar o sábado, e diz que as mulheres que vieram da Galiléia junto com José, pai de Jesus, e a mãe junto, o que elas fizeram? Vamos ler o verso seguinte? Verso 56. Então, voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o quê? O mandamento. Agora leia o 24, verso 1. No primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo. O que aconteceu? Bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Preste atenção. Jesus morreu na sexta-feira. A mãe de Jesus, o pai e outras pessoas foram até lá e viram o corpo de Jesus no sepulcro. Era costume da época, eles usavam especiarias, alguns preparados ali, para preparar o corpo do morto. E eles trouxeram aqueles ingredientes para preparar e diz que ia começar o sábado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ali estava a mãe de Jesus, Maria. E esse estudo foi forte para aquela senhora, porque vocês sabem que os católicos têm uma admiração especial por Maria. Nós também temos, mas cremos diferente. Cremos que Maria é mãe de Jesus. Os católicos creem que Maria é a mãe de Deus. E eles têm até uma certa adoração por Maria. Nós adoramos somente Jesus. E esta senhora ouve aqui dizer que a mãe de Jesus, Maria, está diante do sepulcro e o filho morto ali. E ia começar o sábado e ela ouve que Maria deixa de cuidar do corpo do filho e vai guardar o sábado. E voltou no domingo de manhã para cuidar do corpo de Jesus. Ela conhecia a vontade do filho? Que mãe deixaria de cuidar do corpo do seu filho no sepulcro para guardar o dia e voltar, a não ser que ela conhecesse a vontade de Jesus? A própria Maria guardou o sábado conforme o mandamento. Ela não guardou o domingo. Ela sabia qual era o mandamento? Ela conhecia a vontade do filho? Ela respeitou a vontade do seu filho? Essa senhora ficou muda diante de mim e sem resposta. A mãe de Jesus guardou o sábado e a Bíblia diz com todas as letras, conforme o mandamento de Deus. Estava em vigor? Gente, se Jesus tivesse abolido esse mandamento, como grande parte do mundo cristão prega, que Jesus aboliu na cruz. Se Jesus tivesse abolido na cruz, eu estou vendo um problema grave aqui. Sabem qual é? Gente, ele esqueceu de contar para a mãe dele. É para rir? É para chorar. Como se diz tanta tolice. Vocês acreditam que Jesus teria esquecido de contar para a mãe dele? Mãe, olha, eu aboli o quarto mandamento, mãe. É besteira isso. E como é que tem gente que prega isso? Jesus aboliu na cruz. Muita gente está pregando isso aí fora. Não precisa mais, acabou. Esqueceu de contar para a mãe dele? Quem pode sustentar uma coisa dessa? Será que isso aqui é brincadeira? Não é não. Agora, tem um monte de gente esperando Mateus 12, eu já sei. Porque essa é a passagem mais usada, né? As pessoas me procuram, Mauro, e como é que você explica Mateus 12? E Mateus 12? E eu digo assim, não, eu não explico. A própria Bíblia explica, eu não preciso explicar. Quem sou eu para explicar? A própria Bíblia explica. E, gente, vou mostrar para vocês lendo a Bíblia, apenas lendo a Bíblia. Todos vocês aqui são inteligentes, sabem ler, e sozinhos tirarão as suas conclusões. Vocês sozinhos, nós só vamos ler a Bíblia. E vamos ver Mateus 12,
que é o capítulo da Bíblia mais usado por aqueles que defendem que Jesus aboliu o mandamento, em que pese tudo isso que nós estudamos até agora. Isso aqui para eles não pesa. Mas eles acham que Mateus 12 é uma prova bíblica que Jesus aboliu. Vamos ler juntos e vamos ver se existe esta prova bíblica. Vamos ver. Mateus 12, então. Vamos ver o que há em Mateus 12 para se dizer que Jesus aboliu o sábado. Vamos ver. Mateus 12, verso 1. Diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Para quê? Para aqui, para a gente acompanhar devagarinho. Isso aqui que a Bíblia está dizendo aqui? Num dia de sábado, morrendo de cansaço e de fome, os discípulos, no meio do caminho, no deserto, morrendo de fome, viram espigas de milho e pegaram para comer. Sabe o que os fariseus fizeram? Sempre os fariseus. Mas não tem jeito, são sempre eles. Chegaram para Jesus e disseram assim: os teus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Eles não estão respeitando o sábado. Vamos ver o que Jesus respondeu? Olha a resposta de Jesus no verso 3. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Pode parar aqui. Estão entendendo a explicação de Jesus? Jesus está dizendo assim para eles: escuta, vocês não leram nas Escrituras porque os fariseus conheciam muito bem as Escrituras. Então Jesus está usando aquilo que eles conhecem. Ué, vocês não leram nas Escrituras, o Velho Testamento, que Davi entrou no templo com fome e porque ele tinha tanta fome ele comeu os pães da proposição, que não eram permitidos se comer. Não era permitido comer os pães da proposição. E Jesus disse, ele fez isso e não ficou com culpa. Por quê? Ele estava com fome, estado de necessidade. Não vai morrer com fome. Acabou comendo pães que eram proibidos. Você não leu, disse Jesus, que no sábado os sacerdotes trabalham no templo. O que os sacerdotes fazem no templo no sábado? Trabalham, mas para quem? Para Deus. E falou, então eles violam o dia, mas ficam sem culpa. Por quê? Eles estão trabalhando no sábado para Deus. Eu, quando venho aqui à igreja sábado e prego, eu estou violando o dia? E estou trabalhando, e gente, vocês não têm noção do que a gente trabalha de sábado aqui. Para Deus. Isso é violação do dia? Agora, antes de continuar o raciocínio de Jesus, antes de continuar, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Agora eu vou falar como advogado. Como advogado, prestem atenção. Se eu, como advogado, tivesse que provar que um cliente meu não fez determinada coisa que ele está sendo acusado, eu, como advogado, tenho que provar que ele não fez. Não é muito mais fácil você negar o fato, dizer ele não fez isso e apresentar as provas, do que você ficar explicando a coisa? Sim ou não? Qualquer advogado sabe disso. Você vai logo ao ponto e apresenta as provas, não fica justificando, explicando. Se eu quiser provar que uma coisa acabou, eu simplesmente provo que ela acabou. Eu não fico justificando. Jesus aqui, ele está argumentando e mostrando que o que os discípulos fizeram não foi quebra do sábado, porque eles estavam com fome. Mas agora vai ficar mais claro. Olha a resposta de Jesus, verso 9. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Eles, para o acusarem, o interrogaram. É lícito curar no sábado? Para quê? Gente, vocês estão entendendo com quem Jesus está lidando? Jesus foi curar um homem que tinha as mãos todas retorcidas. Os fariseus entraram no templo e viram Jesus curando e disseram assim, você pode curar no sábado? Você está quebrando o sábado, curando no sábado. Olha a resposta de Jesus. Verso 11. Ele lhes respondeu, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o quê? O bem aos sábados. Vocês estão entendendo isso aqui? Esse diálogo?
Jesus, muito longe de dizer que o dia foi abolido, se não, gente, agora que eu digo do argumento do advogado, era muito mais fácil para Jesus dizer assim, para com isso, gente, bobagem, o sábado acabou, já aboli, besteira. É isso que Jesus está fazendo? Jesus está explicando para eles que o problema deles não está em guardar o sábado, porque eles guardavam. Jesus está explicando para eles que eles não conheciam o conceito espiritual, o sentido da guarda. Jesus está dizendo, o que adianta vocês guardarem o sábado do jeito que vocês guardam, se vocês não entendem o sentido desse dia? E aí Jesus cutucou, né? Se eu sou ovelha, se o seu bode, se a sua vaca, o seu boi cai numa vala, você deixa ele morrer no sábado? Por que Jesus falou isso? Porque sabia que não. Eles iam ter prejuízo. Olha a falsidade deles. Se o animal caísse na vala, eles tiravam no sábado. Porque eles não queriam perder o animal. E Jesus falou assim, quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha? A ovelha você salva e o ser humano eu deixo morrer? Isso é guardar o sábado? Jesus está tratando do quê? Ensinando o sentido espiritual e a forma de guardar. Muito longe de dizer que aboliu. Alguém aqui nessa sala, sinceramente, imagina no que nós lemos que Jesus está defendendo que ele aboliu o sábado? Pois, meus irmãos, pasmem, aí fora, esta é a passagem mais usada para dizer que Jesus aboliu o sábado. É isto aqui. Eles se baseiam aqui. Jesus está dizendo que ele aboliu o sábado. Quer dizer que ser um mandamento, a própria mãe dele guardar, tudo que nós lemos não vale nada. Agora isso aqui eles dizem que Jesus aboliu o sábado. Desculpem, é muita vontade de não guardar. É muita vontade de não guardar. Porque sustentar que Jesus aboliu o sábado, quando ele disse assim, é lícito fazer o bem aos sábados. Eu não quebro o sábado quando eu estou ajudando alguém. Isso não é quebrar o sábado. Jesus está demonstrando a forma correta, o sentido espiritual, que eles desconheciam. Então, de que adianta guardar o sábado do jeito que eles guardavam? Não ajudavam as pessoas, não ajudavam, não curavam, não ajudavam ninguém. Esse era o sentido do dia. É isso que Jesus estava corrigindo. Estava ensinando aquele povo que eles não sabiam sequer guardar o sábado. É isso que Jesus está fazendo aqui. Está ensinando muito longe de dizer que ele aboliu. Muito longe. Olha, Tiago capítulo 2, verso 10, e agora estou encerrando. Tiago 2:10. Eu quero ler para vocês algo que foi escrito 70 anos depois de Cristo. Tiago 2, verso 10. Olha o que foi escrito. Jesus já tinha morrido há tantos anos. Está no Novo Testamento, está escrito assim. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Que lei é essa aqui? Que se eu tropeçar num ponto, eu me torno culpado de toda ela. Que lei é essa? Verso 11. Pois aquele que me disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Em que lei está escrito não matar e não adulterar? Que lei? Os 10 mandamentos. E aqui está dizendo que aquele que tropeça num dos mandamentos, tropeça em todos. Jesus já tinha morrido há 70 anos. Esqueceu de contar para os discípulos. Talvez a gente tenha que apagar isso aqui na Bíblia e corrigir, então. Então tem que apagar com a borracha aqui. Porque Jesus já tinha morrido há tantos anos e quem tropeça num mandamento, tropeça em todos. Os 10 estão em vigor? Jesus aboliu algum deles? Pois é. Mateus 7. Olha o verso 21. Mateus 7, 21. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Quem que diz Senhor, Senhor? Quem é que diz isso? Quem que fala Senhor? Os cristãos. Jesus está dizendo, nem todo cristão vai entrar no céu, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai. Quer dizer que falar Senhor, falar de Jesus, basta para ir para o céu? O próprio Jesus disse que não. É preciso fazer a vontade de Deus. Mas ele não falou só isso não. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? Dia da volta de Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Quem é que em nome de Jesus expulsa demônios, faz milagres? Quem? As igrejas. Quantas igrejas vocês estão vendo aí fora expulsando demônios, apresentando milagres na televisão? Jesus está dizendo, no dia da minha volta, muitos, ele não disse que são poucos, são muitas as igrejas? São muitas as igrejas que estão expulsando demônios, em nome de Jesus, fazendo milagres, em nome de Jesus. O que Jesus vai dizer para essas igrejas? Verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dá para brincar com isso aqui, gente? Jesus está dizendo que no dia da volta dele, muitos, mas muita gente vai dizer, Senhor, mas nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres em teu nome, Jesus. E Jesus vai dizer, a Bíblia falou que ele vai falar abertamente, escancaradamente, em outras palavras, vai falar na cara. Ele vai dizer, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Vocês já imaginaram isso? Por quê, hein? Não fizeram a vontade de meu Pai. O quarto mandamento é importante? Não fizeram a vontade de meu Pai. Um homem era muito rico, ele tinha 3 carros na garagem. E o vizinho pobre não tinha nenhum carro. E todo dia o vizinho estava no ponto do ônibus, saindo para trabalhar, na chuva às vezes, e via aquele carrão importado saindo da garagem e os outros 2 estacionados. E assim os dias iam passando, até que aquele vizinho rico, um dia ele prestou atenção e falou, puxa vida, eu tenho 3 carros, uso um só, né? Cada dia eu saio com um carro. E meu vizinho pobre tem que andar de ônibus, toma chuva. Foi lá, tocou a campainha do vizinho e falou assim, olha, eu quero te fazer uma proposta. Eu tenho 3 carros, você não tem nenhum. Eu quero te fazer uma proposta. Eu quero emprestar um carro para você. Você aceita? Como é que você acha que ficou a cara do vizinho? Não, estou perguntando, você aceita? O que vocês acham? Aí diz assim, mas tem uma condição. E o vizinho, o que é? O carro é meu, eu só estou emprestando. Com o passar do tempo, você pode ter a tendência de achar que o carro é seu, porque você vai ficando com o carro. Daqui 1 ano, 2, você nem vai lembrar que o carro é meu, mas o carro é meu, eu estou emprestando para você. Então vamos fazer um trato. Para você não esquecer que o carro é meu, eu não preciso do carro, eu não vou usar. Mas para você não esquecer, nós vamos tratar uma coisa. Uma vez por semana, no sábado, você vai vir e vai guardar o carro na minha garagem. Eu vou usar o carro? Não, não vou usar, não preciso. É só para você se lembrar que o carro é meu. Toda semana no sábado, você topa? O que você acha que o vizinho respondeu? Pô, lógico, né? Pô, vou andar de carro toda semana, só preciso fazer isso? Só aguarda aqui no sábado para você se lembrar que o carro é meu. Tá bom assim? Fechado, fechado. Emprestou o carrão para o vizinho. Primeira semana, sábado, o vizinho foi lá, estacionou bonito na garagem. Semana seguinte estacionou. Toda semana ele estacionando. Adorando andar de carro. Depois de 1 ano, um dia, um sábado estava chovendo, ele falou, estou com preguiça, não vou guardar o carro não. Uma vez só, não guardou. O vizinho estranhou. Passou o sábado seguinte, ele falou, não falou nada, não reclamou, também não vou guardar não. E começou a não guardar mais o carro. E foi ficando com o carro. Esqueceu. O tempo foi passando, um dia, deram uma tremenda de uma batida no carro, arrebentaram com a frente do carro, todinha. Foi lá, tocou a campainha na casa do vizinho atendeu, ele falou, ih rapaz, um problema aí, viu? Arrebentaram o teu carro. Precisa consertar aí que eu não tenho dinheiro. É justo? Sejam sinceros, é justo? E por que muita gente faz isso com Deus? Ele não disse, guarda o sábado para servir de sinal, para que você saiba que eu sou o teu Deus. E quando você tiver um problema, você vai se lembrar que você tem um Deus. Para você não se esquecer que você tem um Deus, para no sábado. É para você não se esquecer, porque toda semana você vai lembrar que você tem um Deus. Alguém, estou lendo algum pensamento alto. Alguém deve estar pensando assim, mas Mauro, e as pessoas que não sabem? Deus vai cobrar deles o que eles não sabem? Lógico que não. Mas vai cobrar dos que sabem e não contaram? Lógico que sim.
Quem tem um problema? Eles aí fora ou nós aqui dentro? Nós temos um problema, né? Porque nós temos que contar. Algumas pessoas aí fora só não guardam porque não sabem. Nunca ninguém chegou e mostrou assim para eles. Porque o dia que mostrar, pode ter certeza, muita gente sincera vai guardar. Muita gente sincera. Ao sair daqui, você se lembre, é um sinal entre você e Deus. É um sinal. Será que dá para desprezar isso? Que Deus te abençoe, te cuide, te guarde, que você possa ir para casa lembrando-se que nós temos um Deus que cuida de nós e que Ele deixou um sinal apenas para que nós nos lembremos que Ele é o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto e quiser entrar em contato, escreva para o e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!